Eu trago um abraço do meu pastor, que é o meu esposo. Ele não pôde vir, que ele está, dirigindo o trabalho ali na vila de Itapemirim, mas eu trago um abraço dele, um abraço de toda a igreja, Assembleia de Deus, Vida no Altar, pastor Ronildo. Eu venho acompanhada do meu sobrinho, minha sobrinha, Felipe, juntamente com todo o conjunto de jovens da nossa igreja, Geração Eleita, e estou aqui para adorar a Deus juntamente com os irmãos. Sabemos que a adoração a Deus não é só esse momento aqui. Sabemos que este momento aqui é uma pequena parte da adoração a Deus. Porque a adoração a Deus é uma vida dedicada na presença dEle. Esse aqui é um pequeno momento de adoração coletiva, a qual nos reunimos e adoramos ao Senhor. Mas a maior parte da adoração a Deus é a nossa vida. No meu trabalho eu estou honrando, na rua eu estou honrando, em qualquer lugar onde eu piso meu pé eu estou honrando o nome do Senhor. Isso é adoração a Deus. Convido a igreja para se colocar de pé para fazermos a leitura da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Marcos, capítulo 5. Iremos ler a partir do versículo 21. Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. Eu vou aguardar os irmãos encontrarem. Quem achou, ajuda o irmão do lado para todos compartilharmos a leitura da palavra do Senhor. Amém? Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E mais na frente, o versículo 35, os irmãos podem acompanhar. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga e lhe disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E para finalizar, o versículo 41 vai dizer assim: e tomando a mão da menina, disse-lhe: talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. Os irmãos podem se assentar. A palavra qual o Senhor colocou no meu coração no livro de Marcos é uma passagem bastante conhecida que vai tratar sobre Jairo. Quem foi Jairo? Quem era Jairo? Não é uma história difícil de entendermos, porque é uma passagem conhecida na palavra do Senhor. O texto de cara, ele já apresenta Jairo como uma autoridade. Fizemos a leitura do texto. Então, logo de início, o texto está apresentando Jairo como uma autoridade. Por quê? Porque ele era o principal da sinagoga. Então, sabemos que para ele ser o principal da sinagoga, ele precisava ter uma vida digna diante da sociedade. Jairo precisava ter uma situação financeira ótima, excelente, um principal, um chefe da sinagoga. Ele tinha status na rua. Sabe quando Jairo, estamos falando de Jairo, quando Jairo chegava num ambiente, logo alguém catava ele e falava: vem aqui, eu vou te colocar num lugar bom para você ficar bem acomodado. Esse era Jairo. Jairo tinha influência na sociedade. Jairo era o principal da sinagoga. Então vamos lá. Dentro da sinagoga da casa do Senhor, Jairo estuda as leis do Senhor. Jairo, ele vai estudar a Torá, que são os leis, os mandamentos, o livro das leis. Jairo entrega a sua vida naquilo ali. Jairo deposita
toda a sua força em cima do estudo das leis. Quando chega um caso dentro da igreja, de alguém da comunidade que precisa de uma direção, é Jairo que vai dar essa direção. Quando é um caso mais simples, como ele era o chefe da sinagoga, os casos mais simples, ele tinha homens na casa do Senhor que trabalhavam para ele. Então, sabe, numa empresa, temos o patrão, temos o gerente, temos os funcionários. Coisas simples, os funcionários vão resolver ali na frente. Uma coisa começou a complicar, vamos lá conferir com o gerente o que a gente faz. Mas agora, quando o caso é aquele caso extremo, que o funcionário não dá jeito, o gerente não resolve, vamos resolver com Jairo, porque é ele que é o chefe aqui. É ele que é o principal. É ele que tem a lei cravada no seu coração. Então Jairo, ele era tipo um advogado da lei. Ele poderia dizer quem estava puro, quem estava impuro. Estava na responsabilidade de Jairo ordenar os rituais para quem estava com lepra, que era afastado do arraial, e depois dizer: você está curado da lepra, pode voltar a conviver em sociedade. Esse era Jairo. Este é o homem a qual estamos falando. O principal da sinagoga. Então o texto apresenta ele como autoridade. E de fato ele tinha autoridade. Mas a autoridade de Jairo precisava ainda se render diante da verdadeira autoridade que era Cristo. Porque enquanto Jairo estava entregando a sua vida nas leis, a graça já estava disponível, Cristo já estava caminhando na terra e convidando: vem, vem você que está cansado, vem você que está sobrecarregado, vem que eu vou aliviar. Só que Jairo, ele estava tão enraizado nas leis que ele se distraiu. Ele não prestou atenção. Ele não se atentou que a graça já havia chegado. Cristo já estava convidando para dar alívio e descanso. E Jairo não percebeu. E ele continuava enraizado nas leis. Só que chega um momento na vida de Jairo, a Bíblia vai dizer que a sua filha está moribunda, ou seja, prestes a morrer. A filha de Jairo agora ela vai adoecer, ela está prestes a morrer. Então agora vamos lá e vamos pensar e vamos analisar. Se Jairo tinha bons amigos, ele era influente na sociedade. Eu perguntei: Senhor, por que Jairo procurou Cristo quando a filha já estava prestes a morrer? Por que ele não procurou antes? É porque enquanto ele tinha fama, enquanto ele tinha status, ele recorria a isso. Ora, Jairo tinha amigos. Será que quando ele observou que a doença da sua filha estava estranha, ele não recorreu para os amigos? Será que com o recurso financeiro que ele tinha, ele não foi no médico, nos melhores, para levar a sua filha? Será que ele não passou as noites com o livro na mão, olhando para as leis, para tentar entender o que ele podia fazer para a vida entrar dentro da sua casa? Porque a morte entrou dentro da sua casa. A morte caminhou e entrou dentro da casa de Jairo. E a filha de Jairo agora está prestes a morrer. Então, quando o texto diz que ele vai até Jesus e pede, diz que a sua filha está moribunda, prestes a morrer, é porque ele já tinha batido a cabeça lá e cá. Quem, por acaso, que vai ver um filho doente, vai esperar a situação ficar crítica para buscar um socorro? Ele buscou socorro. Só que entenda uma coisa, querido. Quando é algo para Deus resolver na sua vida, não adianta bater a cabeça lá e cá.
Não adianta se garantir se a gente tem amizade boa, não adianta se garantir se a gente tem uma conta bancária segura, não adianta se garantir em nada. Se o problema, se a morte, o cenário de morte, a dificuldade que eu e você estamos passando, o propósito dela for para a manifestação de Cristo na nossa vida, não vai adiantar bater a cabeça lá, bater a cabeça cá. Buscar pelos recursos A ou pelos recursos B. O recurso é Cristo. É Cristo que deve entrar dentro da minha casa, da sua casa, e ali Ele irá levar vida dentro da nossa casa. Caso contrário, o dinheiro não vai levar vida na nossa casa. A nossa amizade ou influência não vai levar vida na nossa casa. É a presença de Cristo na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, na sua moto, aonde você estiver. É a presença de Cristo que vai levar vida para você. Jairo, então, ele edifica. O que é edificar? Ele constrói a sua vida em cima das leis. Jairo, ele edifica a sua vida em cima das leis. E a pergunta da noite é: onde temos edificado a nossa vida? Será que temos edificado a nossa vida na fé em Cristo, na pessoa de Cristo, ou temos edificado a nossa vida somente na aparência? Porque a Bíblia diz que a prova, a tempestade, as correntes de vento, a pastora disse aqui, o dia mau ele vem para todos. Sabe o que diferencia o pobre do rico, do branco, do albino? Sabe o que diferencia isso? Sabe o que nivela todo mundo igual? A prova. A prova, o choro, a dor, ela vem para todos. Eu posso ser que canto melhor, eu posso ser que falo melhor ou que falo pior. A prova vai vir, vai nivelar eu igual, ó, todo mundo igual. A Bíblia diz que a prova vem. Quando chega a tempestade, as correntes de água, aí a Bíblia vai comparar os alicerces, aonde temos alicerçado a nossa vida. Será que temos edificado a nossa casa na areia ou na rocha? Porque a diferença entre os dois é aonde está alicerçado. Será que temos alicerçado a nossa vida em Cristo ou temos alicerçado a nossa vida somente em aparência? Porque Jairo, até aquele momento, Cristo já estava na terra e ele estava ainda edificando a sua vida sobre as leis que Deus estabeleceu somente para refletir Cristo. Cristo, as leis apontavam para Cristo, as leis apontavam para a graça de Deus que seria derramada sobre a terra, manifestada na pessoa de Cristo Jesus. Então, até então, deveria sim ter a sua vida edificada sobre a lei, mas quando Jesus caminha pela terra e convida, vem, vem, vem que eu vou te aliviar, vem que eu vou cuidar de você, vem que eu vou ser o seu amigo. E ele não percebeu. E mais na frente da história, conhecemos muito bem a história. Jairo agora, neste momento, quando ele para analisar, ele tem um momento de introspecção. O que é um momento de introspecção? O que é isso? É um momento de análise crítica e profunda da alma. É um momento que eu paro o que eu estou fazendo e falo, o que eu estou fazendo aqui? Aonde que eu estou errando? O que está acontecendo comigo? Jairo, ele
momento, porque agora a sua filha está prestes a morrer. Isso, a lei a qual ele tinha edificado toda a sua vida não podia salvar, pastor. Não podia salvar e levar vida para sua filha. Então ele passa por esse momento de análise da sua alma, análise crítica, análise profunda do seu ser. E aí ele tem um reconhecimento. Porque o texto revela que ele vai até Jesus. Então observa agora neste momento a cena. Jairo, após ele passar por aquela análise crítica e chegar à conclusão que é só Cristo, que não adianta ele bater mais a cabeça, não adianta mais ele querer sustentar uma vida de fama, uma vida de status, uma vida de posição, porque a lei dava isso para ele. A lei colocava Jairo assim, de pé, aquele homem de pé diante da sociedade. Mas Deus queria ele de joelhos diante de Cristo e ele não entendia isso. Deus, ele nos quer de joelho diante de Cristo e não é de pé diante da sociedade, sustentando uma vida vazia de aparência, uma vida vazia, uma maquiagem espiritual. O céu, ele não reconhece maquiagem espiritual. Precisa carregar a essência de Cristo no ser. No íntimo do ser precisa ter, precisa exalar a essência do evangelho. Maquiagem espiritual o céu não aprova. E Jairo entende isso. Em um momento muito triste, a qual nenhum de nós quer passar, de ver o filho prestes a morrer. Precisou ele passar por isso para ele reconhecer que o que Deus queria na vida dele era algo sério. Então, nesse momento, Jairo ele tem um reconhecimento, porque logo a seguindo o texto vai dizer que ele atravessa uma multidão. Presta atenção. Jairo, nesse momento, chorando, o coração a 120 no peito, a mão suando frio, nesse momento, com a sua filha morrendo em casa. Com a sua filha morrendo. Então ele, nesse momento, tem uma multidão. Mas ele atravessa a multidão e vai até onde? Cristo. E a pergunta da noite é: temos levado os nossos problemas para Cristo? Será que temos aquela dor, aquela aflição que a gente passa, temos levado em uma oração sincera para Cristo? Porque com certeza no meio daquela multidão que Jairo vai atravessar, tem pessoas conhecidas. Jairo era conhecido, ele era o principal da sinagoga. Então teve pessoas conhecidas naquela multidão. Mas em nenhum momento o texto diz que ele parou para contar o seu problema para um amigo. Parou para contar o seu problema para um conhecido? Não, o texto não diz. O texto diz que ele sai através da multidão e vai na pessoa certa. Será que temos levado as nossas dores na pessoa certa? Porque às vezes Deus está olhando, a gente conta para o pai, a gente conta para a mãe, a gente conta para o amigo, a gente faz e conta para todo mundo, mas sentamos e fizemos uma oração sincera com Deus. Ele é seu pai. Ele é meu pai. Pai, eu estou passando por isso. Está difícil para mim. Eu não estou aguentando, pai, essa situação. Eu sei, pai, que essa situação nada vai resolver a não ser a tua pessoa. Então a pergunta da noite é: temos levado de fato os nossos problemas para Cristo? Porque se Ele é nosso Pai, temos um relacionamento com Ele. E que tipo de relacionamento que funciona sem comunicação? Como se diz, o diálogo é a base de um relacionamento. Como
manteremos um relacionamento com alguém se não temos diálogo com ela? Mas Jairo, ele entende isso da pior maneira, mas ele entende. E a gente não precisa passar por alguma situação para entender. Temos o exemplo de Jairo. Temos o exemplo da palavra do Senhor. Então agora nesse momento, aquele homem desesperado, aquele homem que já chorou muito, aquele homem que já não tem mais aonde colocar expectativa, ele atravessa a multidão e ele vai na pessoa certa, Cristo Jesus. E o texto revela algo que meu coração enche de alegria. Por quê? O texto revela que quando ele chega para a pessoa de Cristo, o nosso Messias, o nosso Salvador, ele se prostra diante de Cristo. Sabe, um sacerdote que Jairo era, ele não podia se prostrar em praça pública. Jairo, ele não podia ser visto prostrado para ninguém. Sabe o que Jairo está ensinando para mim, para você, para todos nós? Sabe qual é o exemplo que a Jairo está deixando? Que eu perca a minha fama, mas eu não vou perder a oportunidade de levar Cristo para minha casa. Que eu perca o meu status, mas eu não vou perder a oportunidade de levar o autor da vida para dentro da minha casa. É isso que Jairo está falando em forma de atitude. Jairo está gritando em forma de atitude. Porque um sacerdote que se prostra diante de um homem em praça pública, agora ele não tem mais honra diante da sociedade, pastora. E ele está dizendo que eu perca a honra que os homens me dão, mas que eu leve a salvação lá dentro da minha casa. Porque a honra que os homens me dão não pode resolver e curar a minha filha neste momento. É só Cristo. É isso que Jairo está afirmando em atitude. E ele se prostra. E aí ele pede. Observa que Jairo se prostrar é um ato de adoração. Observa o que o Senhor está falando comigo e com você nessa noite. O fato de eu me prostrar diante, ele está dizendo, eu antes era uma autoridade, eu até era mesmo uma autoridade, mas agora eu estou reconhecendo a verdadeira autoridade que é Cristo. É um ato de adoração à pessoa de Cristo. Então ele vai e se prostra nos pés do Senhor. Sabe o que o Senhor está dizendo nessa noite para você? Eu sei as suas necessidades. Observa o que o Senhor está falando. Eu conheço as suas dores. Eu conheço cada lágrima que rola do seu rosto. Eu conheço as lágrimas que não são possíveis expressar com palavras. Eu conheço, o Senhor diz. Mas entenda que a adoração a Ele vai vir antes da sua necessidade, meu irmão. Eu tenho uma dor. Jairo tem uma urgência. Vamos parar aqui para observar. A filha dele está morrendo. Um minuto que passa a mais já é um grande perigo. A menina pode morrer. Mas ele se prostra diante da verdadeira autoridade que é Cristo. Então entenda que na nossa caminhada, a adoração a Deus, ela vai vir sempre em primeiro lugar do que as suas necessidades. Pare agora de buscar outra coisa que não seja o reino dos céus. Porque a Bíblia diz que todas essas coisas, as demais coisas, vão ser acrescentadas. A sua dor, a sua necessidade, o seu choro, tudo que você tem passado, Ele contempla. Ele
Ele conhece o teu coração. Mas é necessário que a sua adoração venha antes da sua necessidade. Porque aí você está cumprindo o que a palavra diz. Busque primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E todas o que? As demais coisas, não importa que coisas são, serão acrescentadas. Enquanto você coloca Deus em primeiro lugar, Ele te cura. Enquanto você coloca Deus em primeiro lugar, Ele salva aquela pessoa que você acha que não tem mais jeito. Enquanto você coloca Deus em primeiro lugar, o cenário de vida entra dentro da sua casa e manda a morte embora. Mas é necessário que você coloque a adoração em primeiro lugar. É o que o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite. E quando Jairo ele tem essa atitude, Jairo ele é muito inteligente, pastor. Ele é muito inteligente porque ele já pegou tudo no ar. Daqui até o final da trajetória de Jairo, a gente vai observar que aquele momento que ele passou de análise da sua alma fez muito efeito, pastor, porque ele ainda teve outros desafios dentro do mesmo texto, mas ele sempre permanece ali, ó, da maneira que Deus quer. Da maneira que Deus quer. Então, primeiro ele vai lá e coloca a adoração antes da necessidade. Já ganhou o coração de Cristo. Sabe quando você chega na casa do Senhor mancando, com a alma dolorida, com o coração sangrando, carregando dores que ninguém sabe que você está carregando, passando por coisas que ninguém sabe que você está passando e nem sequer você pode falar. Deus, Ele está aí no seu coração contemplando essa dor. E quando Ele olha lá de cima, o Deus de Israel, santo, 3 vezes santo, perfeito em santidade, e olha para você mancando, chorando, entra na casa dele, dobra o joelho e adora o nome dele. Ele move céu e terra, mas ele resolve. Não importa o diagnóstico do homem, não importa se o homem disse morte, vergonha, desonra, não importa. Ele vai lá e muda o cenário da minha e da sua vida. Adora a Deus em primeiro lugar. Seguindo o texto, ele conquista o coração de Cristo, pastor. E Cristo vai seguir com ele agora para a casa dele, para curar a menina que está prestes a morrer. Então vamos imaginar agora nesse momento. Jairo deve ter pensado assim, eu pensaria. Jairo deve ter pensado assim, nossa, não foi tão difícil. Eu só precisei abrir mão, né, da honra, da fama, mas olha, minha filha vai voltar a viver. Então vale a pena, não foi tão difícil assim, né? Imaginamos que Jairo pensou assim. Só que Jairo não sabia que no meio do caminho ele ainda seria testado. Ele não sabia que no meio do caminho a sua fé seria atacada. Ele não sabia. E ele segue com a pessoa de Cristo, o autor da vida, a excelência do amor, caminha com ele em direção à sua casa. E o que acontece logo após? O texto diz que quando ele está caminhando com Jesus, eu imagino que o coração acelerado, com aquela expectativa, minha filha vai voltar a viver, minha filha vai ser curada, eu vou receber agora, está pertinho de eu pegar nas minhas mãos o que eu quero, o que eu preciso. Está pertinho. E já estou a caminho, pastor. Está pertinho. E aí acontece o seguinte. A sala de espera de Deus. Conhecemos o texto. Enquanto ele caminha com Cristo,
Parece uma mulher do fluxo de sangue, que está sofrendo há 12 anos, que tem várias dificuldades na sua vida. Ela tem dificuldade na área financeira, porque o texto diz que ela perde tudo. Tudo que ela tinha. Foi embora uma fazenda, foi embora outra, foi embora tudo. Tudo. Ela perdeu em busca da cura e ela não conseguiu. Lembra que eu falei que quando é para Cristo ser glorificado na sua vida, não adianta bater a cabeça lá e cá. Ela lutou com seus recursos e ela perdeu os recursos. Essa mulher, ela está no meio do caminho da história de Jairo. Ela tem dificuldade na área da saúde, porque se ela sofre há 12 anos de hemorragia, ela não tem força nem para dar uma corridinha, ela sente dores todos os dias. Essa mulher sente, ela sofre há 12 anos de hemorragia. Todo dia tem dor. Eu caminho daqui e ali. Para ela era dificultoso caminhar daqui e ali, porque ela estava sangrando há 12 anos. E ainda ela tinha dificuldade na sua alma. O seu emocional era ferido. Porque se ela sangrava, ela não convivia em sociedade, ela não convivia com a família, tá? Ela vivia lá no arraial isolada à parte. Então, eu não sei, o texto não fala se ela tinha filhos, ela não viu crescer. Porque tinha 12 anos que ela estava afastada da sua casa. Ela tinha um emocional completamente quebrado. Mas ela toma um posicionamento de reconhecer, é Cristo que vai salvar. É Cristo que é a solução. É Cristo que é a cura. E aí ela rompe a multidão e toca nele. E no meio dessa história está Jairo. Jairo que está com a sua filha morrendo. No meio dessa multidão, ele agora vai esperar. Porque o texto revela aqui que a mulher toca e ela não revela que ela tocou. E aí Cristo, nosso mestre, ele para e vai dizer, alguém me tocou. Não, Jairo, peraí, Jairo, alguém me tocou aqui. E os discípulos vão dizer, Senhor, a multidão é grande, eles te apertam, eles te tocam, eles estão esbarrando em ti. E o mestre vai dizer, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. E Cristo, ele quer conhecer, ele agora vai procurar quem tocou ele. Aí eu imagino a mente de Jairo falando, ai Senhor, a minha filha está morrendo. Jairo agora, ele teve que ver o seu irmão sendo curado, o seu irmão sendo restaurado, enquanto a filha dele ainda está caminhando para a morte. Mas o texto é muito bem claro em dizer que ele não abre a boca para reclamar. Então essa é a sala de espera de Deus. Tem coisa que a gente olha e fala, é urgente. De fato é urgente. De fato eu preciso agora disso, Senhor. Mas às vezes o Senhor nos coloca para esperar. Então enquanto Jairo está